Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Depois da Terapia. Meu nome é Giovanni Pomini e o objetivo de eu criar esse podcast é trazer as pessoas, os clientes, para contar como as suas vidas foram transformadas ou que mudança elas perceberam nas suas vidas depois da terapia. Eu sou hipnotista, hipnoterapeuta e nós vamos falar sobre isso hoje. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, eu já vou falar o nome dela, ela mora fora do Brasil atualmente, nós fizemos um processo todo online, então com muito carinho convidei ela aceitou para contar pra gente os ganhos que ela percebeu na sua vida, mas principalmente como foi a experiência da hipnoterapia online, porque muitas pessoas perguntam, nossa, é possível fazer hipnose online? Sim, é possível, ela está aqui hoje para conversar com a gente, o nome dela é Débora, ela mora na Itália e vai contar um pouco para nós esse processo. Débora, em primeiro lugar, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo imenso privilégio de bater esse papo com você, tá? Quero deixar o espaço aberto aí para você, caso você queira se apresentar. E a gente já dá sequência. Eu vou te fazer algumas perguntas bem tranquilas e vai ser muito legal a gente conversar. Obrigada, Giovanni. Olá a todos. Eu, primeiramente, gostaria de dizer que para mim já é um desafio estar aqui falando no podcast, porque quem me conhece sabe que eu sou extremamente tímida e vamos bater esse papo aí, contar um pouquinho dessa trajetória que eu tive com o Giovanni e acho que é isso. Muito bem. A Débora, pessoal, ela tem uma trajetória aí de vida muito interessante, né? A gente já tem um contato há algum tempo, ela saiu do Brasil, hoje mora na Itália, já morou na Austrália, né? Então, eles têm até um Instagram, ela com o William, que é o esposo dela, onde eles postam esses passeios pelo mundo. Então, antes de mais nada, queria te dar os parabéns, assim, também pro William, pela coragem de vocês aí de desbravar esse mundo maravilhoso. É muito legal, sempre admirei isso em vocês. E agora, falando do processo terapêutico, a Débora e o William me procuraram um tempo atrás, mais focado num processo para emagrecimento, né? Quem me acompanha aqui já sabe que eu trabalho muito com emagrecimento, mas hoje a nossa proposta nesse podcast, por incrível que pareça, não é falar sobre emagrecimento, mas sim sobre aspectos outros envolvendo a hipnoterapia. Por isso eu convidei a Débora. Falando de uma maneira bem resumida, lógico, a proposta do podcast não é abrir a vida pessoal de ninguém, pessoal. Então, assim, eu não vou dar mais detalhes sobre os assuntos em si, mas de forma resumida, a Débora tinha uma questão aí envolvendo ansiedade, que é uma coisa que acho que incomoda a todos nós nessa vida moderna, corrida que a gente tem, né? Fizemos algumas sessões aí. E antes de mais nada, Débora, eu queria te perguntar o que todo mundo me pergunta, né? Principalmente quem vai passar pelo processo de hipnose pela primeira vez. Eu posso ficar preso na hipnose? Posso entrar em transe e não voltar? Ou mesmo existe o risco de eu contar algum segredo ou fazer algo que eu não queira? Então, antes da gente falar, você poderia dizer para nós como foi sua experiência com hipnose? É engraçado que eu não chamo de hipnose. Pode perceber que eu sempre falo contigo como se eu estivesse na terapia, porque eu não sinto nenhuma dessas questões que estão relacionadas à hipnose. Não vou estar desacordado, eu vou ver coisas que eu não quero, vou falar coisas que eu não quero. Não é nada disso, né? Esse mito que se criou. Então, eu sempre chamo de terapia, porque realmente é uma conversa praticamente, assim, que a gente tem, né? E eu acho que as pessoas criaram esse mito, né? Tem esse medo, mas que tá fora de cogitação isso. Você veja que interessante, né? É um processo natural, é uma terapia mesmo. Porque, na verdade, para quem está nos ouvindo, o que acontece? Não existe propriamente terapia com hipnose. O que a gente faz é uma psicoterapia, como qualquer outra, em que utilizamos a hipnose para potencializar esse resultado, né?
É muito legal esse relato seu, Débora, de que na verdade é uma conversa mesmo, né? Fico muito feliz em saber e em ver como você trata isso com muita naturalidade. Acho que pode incentivar as pessoas que estão em casa e até o propósito principal desse podcast, né? As pessoas que às vezes estão em casa e têm algum medo, ouvir relatos das pessoas como nós, né? Como você que está nos ouvindo, de que é muito tranquilo isso. E agora, Débora, já partindo para o nosso processo aí, sem dar grandes detalhes, claro, né? Mas como você sente que foi se desenrolando isso? Porque a gente falava no início sobre, como eu já citei, né, uma ansiedade, e depois fizemos algumas sessões, você foi tendo alguns insights, até que a gente chegou aí num ponto bem bacana. Mas antes disso, queria te deixar à vontade para contar as suas percepções assim, de todo o processo, desde o início até aquele momento mais alto aí da terapia. Se você puder compartilhar conosco, vai ser muito legal. Sim. Como tu falou antes, né? A gente te contatou pela hipnose do emagrecimento, porque até então era isso o foco, a questão, né? Mas fazendo as sessões contigo, tu viu, no meu caso, né? Tu viu que emagrecer não era o foco ali. Tu, com a tua expertise, vamos dizer assim, tu viu que realmente tinha outras questões a serem trabalhadas em mim, que eram mais urgentes e que realmente fazia sentido para mim. E isso eu achei muito legal. E então a gente partiu daquele ponto. Não, vamos para esse caminho que é o que realmente faz mais sentido, né? Que a minha ansiedade fazia com que eu comia muito, né? Então, por esse lado, a hipnose relacionada ao emagrecimento, a gente continuou, mas aquelas outras questões que tu viu ali, a gente começou a trabalhar naquilo que fez total sentido na minha vida e que melhorou muito. Eu acho que você falar isso me deu uma oportunidade muito legal de contar para quem está nos ouvindo que, às vezes, principalmente tudo que envolve emagrecimento, é uma questão que a gente chama de multifatorial, né? Tem vários fatores que fazem com que a pessoa tenha determinado comportamento que gera como resultado engordar, assim, falando de uma maneira mais prática, né? E no seu caso, existiam esses outros fatores que faziam que você apresentasse aquele comportamento, né? Então a gente optou por trabalhar esses fatores para que isso desse como resultado a facilidade na busca pelo emagrecimento, né? E aí, sim, agora eu gostaria que você compartilhasse com a gente aí como foi esse processo, enfim, fica à vontade, tá? Então, como a gente já estava falando, tu viu outras questões minhas ali que estavam mais urgentes, uma delas principalmente a ansiedade, que eu sempre tive, e ao longo dos últimos 2 anos veio aumentando bastante. Talvez pelas questões de mudança de país, de cultura, de língua. E também junto veio uma desmotivação. E aí aquilo meio que se embolou, e aí a gente começou a fazer as sessões e foi trabalhando nisso, né? E teve uma sessão que foi, eu acho que a terceira, que foi não desmerecendo as outras, mas aquela foi a principal, assim, que pra mim foi a virada de chave, que eu chamo. A gente fez a sessão. Eu até vou contar um pouquinho para as pessoas também entenderem um pouco melhor, no sentido de que não precisa, né, rever outras vidas passadas ou querer saber o foco do problema, que o Giovanni pode explicar bem melhor do que eu. Nessa sessão em especial, eu me vi num quarto e o que me chamou a atenção foi uma cômoda escura que tinha num canto, e com a ajuda do Giovanni, né, a gente abriu aquela cômoda e ali tinham coisas que eu fui organizando e
e limpando, vamos dizer assim. E aquele momento de consertar, digamos assim, aquela cômoda, foi um momento crucial, assim, que eu, exatamente no minuto depois que aquilo ali estava tudo perfeitamente arrumado, organizado, limpo, eu me senti extremamente bem. No sentido que eu senti um alívio, eu me senti mais motivada, parecia assim que eu tinha ganhado energia com aquilo. E a partir daquele momento, as coisas assim começaram a mudar. Eu comecei a me sentir mais leve, a confiar mais em mim, mais aliviada, mais motivada. E isso seguiu comigo, assim. E aquele dia foi muito, muito, muito legal. Eu, às vezes, claro, né, a gente é humano. Então tem dias que vai se sentir um pouco mais chateada, desmotivada, enfim. E eu tento voltar naquele momento, porque sentir aquele momento para voltar a me sentir bem. Então eu uso ele também como um apoio. E foi muito, muito, muito legal. Bom, esse relato seu, Débora, foi o que me motivou a fazer esse convite para você, né? Se você toparia dividir essa experiência com as pessoas, porque é muito significativo para mim, né, esse relato seu. Existe um mito na hipnose de que você tem que fazer regressão. As pessoas, quando falam de hipnose, associam muito a regressão. E, na verdade, tive a oportunidade de fazer cursos com pessoas bastante qualificadas que ensinam hipnose do ponto de vista da neurociência, e a gente sabe hoje que não precisa mais, como é que eu vou dizer, fazer esse tipo de coisa, que voltar na causa, voltar na regressão, voltar na memória, né, fazer uma regressão de memória não faz sentido nenhum. E você, num processo em que a gente estava fazendo a sessão, você viu uma cômoda, né? E fomos conduzindo ali da mesma forma, entendendo que o subconsciente muitas vezes trabalha com símbolos, né? A gente alcançou esse resultado maravilhoso. Exato, foi essa simbologia, né, da cômoda ali que eu vi. Inclusive tinha 3 gavetas, né, que tinham, a primeira gaveta tinha fotos, a segunda gaveta um coração, e a terceira outros objetos, assim. E eu, sinceramente, não quis saber o foco, eu não quis saber o que era o problema que eu realmente tinha, se era, sei lá, algum trauma ou, enfim, alguma coisa que eu criei na minha mente. Eu sei que o meu subconsciente me representou daquela maneira, resolvido o problema, tá ótimo. Eu não preciso saber o que era, entendeu? Confiei no processo, assim. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque, na verdade, o que a gente tem são redes neurais que estão associadas a memórias, né? E muitas vezes ligadas ali na amígdala cerebral, que é o centro das emoções do nosso corpo, faz com que a gente tenha essas sensações que a gente chama de ansiedade. Uma vez dessensibilizada aquela rede neural associada, a figura que vem à sua mente não faz diferença, né? Se é uma cômoda ou se propriamente você vai revisitar uma memória, né? Então, assim, essa experiência sua, ela tem muito valor do ponto de vista da hipnoterapia, porque ela mostra que, de fato, você não precisa, sob nenhuma hipótese, fazer uma regressão, né? Que é uma técnica chamada de Affect Bridge. Para obter resultado, você pode trabalhar com a simbologia que o cliente te traz, e também como mesmo uma sessão online, né, é capaz de ajudar a pessoa, né, para a gente tirar um pouco esse mito. E se você quiser e puder, contar um pouco para a gente desses ganhos, né, depois dessa sessão, o que você percebeu que mudou? Eu mesmo percebi algumas mudanças assim no seu comportamento, depois a gente até falou sobre isso, mas eu queria que você contasse aí para a gente de forma, lógico,
sem precisar dar detalhes que você considera íntimos, mas no seu dia a dia, como que isso impactou? Um dos principais, assim, no início, logo depois da sessão, foi, assim, um alívio mesmo, sabe aquele ditado, tirou um elefante das minhas costas? Era essa sensação que eu tinha. Um alívio, uma alegria, assim, até que aquilo foi, sabe? Aquilo tava consertado, digamos assim. E junto veio a motivação, até minha autoestima melhorou, sabe? Porque até isso eu não tava percebendo que tava perdendo aos poucos, sabe? Então foi um conjunto de coisas, assim. E até comentei contigo, né, numa outra sessão que a gente teve, que parece que eu chamei antes, né, que foi a chave da virada, parece que realmente, assim, ligou um interruptor em mim. Parece que ligou a luz, assim, e... Opa! Tô aqui. Então, em vários sentidos, assim, me motivou, me deu alívio. E autoestima, claro, com tudo isso vem junto, né? Então... E eu fiquei, acho que um pouco mais forte, assim, também para enfrentar o estresse da vida que todo mundo tem, né? Isso é muito legal, eu fico muito feliz porque, como eu falei no início, né? O objetivo de eu criar esse podcast é trazer as pessoas para contar essas experiências, porque parece irreal, até a gente falou sobre isso, né? Que você em 1, 2 sessões possa mudar, né? Eu lembro que em um determinado momento você mesma disse, falou, olha, para ser sincera, eu mesmo não acreditava naqueles relatos que as pessoas diziam, né? Nossa, mudei em 1 sessão. E hoje como é que tá isso para você? Porque é a coisa, até acontecer com a gente, né? Então eu não imaginava, assim, que na 3ª sessão ia e com simples não, né? Digamos assim, não posso chamar de simples, mas assim, com o exercício que a gente fez, que foi aquele da cômoda, né? Ter um resultado assim tão, nossa, de virada mesmo, de chave. Não tem outra palavra para falar, não sei essa, né? De virada de chave e que me motivou bastante. Então, e desmistificar também, né, essas coisas assim que tá muito de crença, né, que tem que ser regressão, que tu tem que saber qual que é o problema, tu tem que voltar ao fundo. Não, né? Então, e online também, ou seja, não é nem presencial. Eu falo sempre que a chave da mudança tá na pessoa, né? Sim. Mas às vezes a gente precisa de uma ajuda, né? De um impulso, porque sozinhos a gente não consegue fazer isso. Então, a gente sempre tem que buscar. Eu gosto muito da psicologia humanista, né? Carl Rogers, que humanizou muito essa questão do terapeuta, porque antes o terapeuta era visto quase como um semideus, né? E aí quando o Carl Rogers veio propor esse conceito que ficou chamado de psicologia humanista, ele queria fazer exatamente isso, que é colocar o terapeuta no papel de uma pessoa como você, né? Como o cliente, que vai atuar como um facilitador ali para você se conectar com as suas potencialidades, né? Exato. A sua autoestima, ela já estava aí, a sua motivação já estava aí, só que tinha alguns fatores ali, psicológicos, emocionais, que estavam impedindo você de se conectar com essas características. É como o sol, né? Eu sempre digo, o sol, ele sempre está lá. É que em um determinado momento, algumas nuvens impedem de você receber esses raios, né? E aí o que a gente faz é permitir que a pessoa se reconecte com essas potencialidades que sempre estiveram aí, né? É verdade. Tava tudo escondido naquela comodazinha e aí saiu pra fora. Que bom. Já quero dar início aí à parte final, né? A ideia são podcasts curtos. Então eu queria te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de deixar esse relato, quem sabe levar a esperança da possibilidade para as pessoas que estão em casa, né? Que eu acho que é o mais importante.
A Débora, em vários momentos do podcast, usou a expressão tu, né? Porque eles são gaúchos e eu, particularmente, eu tenho um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul, porque eu fui educado por um gaúcho, a qual tenho eterna gratidão. Então, falar com vocês do Rio Grande do Sul, para mim, é sempre muito significativo. Débora, muito obrigado. Obrigado de verdade por dividir essa experiência com a gente, tá? Queria deixar esse espaço aberto, caso você queira falar aí pro pessoal que está nos ouvindo algo que, de repente, eu não perguntei e você acha importante. Fica à vontade. Eu que agradeço, né, pela oportunidade também. Eu disse no início do podcast que eu sou uma pessoa extremamente reservada e tímida, mas para te ver que como a motivação, ela se ramifica em vários pontos da nossa vida, né? Então, inclusive nessa, de eu ter essa motivação de vir falar aqui, né? Porque, enfim, a pessoa é muito tímida. E eu só queria agradecer, né, também pela oportunidade. Eu espero que ajude a outras pessoas a ter medo, ou enfim, até mesmo de buscar ajuda, né? Porque muitas vezes a gente não busca ajuda porque tem crenças de que é assim, é assado, né? Que tipo, vou ficar desacordada, não vou saber. E não, é bem tranquilo mesmo. O Giovanni também sempre deixa a gente o mais confortável possível e sempre muito respeitador, então... Isso, você falar isso é uma coisa muito interessante, aproveitar a oportunidade, porque nem sempre as pessoas tocam nesse ponto. Na hipnose tem muito esse mito, né, de que a pessoa vai perder a consciência, e às vezes acontece da pessoa ser uma mulher e vai procurar uma terapia com hipnose, e aí já teve relato de cliente falar para mim, nossa, a minha irmã falou que você vai me hipnotizar e sabe Deus o que você vai fazer comigo. Então é muito legal você falar isso, porque assim, queria reforçar mais uma vez, pessoal, primeiro do nosso profissionalismo, né, enquanto profissionais da saúde mental, e segundo, que a pessoa não perde a consciência em momento algum no processo de hipnose. Hipnose é um processo de comunicação. Se a pessoa dormir, por exemplo, acabou. O processo de transe tem que começar de novo, né? Exato, é exatamente isso mesmo, mas eu acho que é uma crença mesmo que tem, eu acho que é o medo das pessoas talvez, né? Não sei. Mas é importante mesmo salientar isso. É muito importante. Tá bom. Débora, muito obrigado por essa oportunidade, por essa conversa tão gostosa, né? Falando de hipnoterapia, de hipnose como algo simples, natural e do poder transformador de uma sessão de hipnoterapia na sua vida e, claro, na vida de todo mundo que se permitir passar por essa oportunidade, tá? Quero agradecer você também que está nos ouvindo, que dedicou alguns minutos do seu dia para conhecer a Débora, conhecer esse relato, tá? Meu nome, como eu disse, é Giovanni Pomini. Eu tenho hoje um consultório na cidade de Porto Ferreira, então se você estiver próximo aí, Porto Ferreira, interior de São Paulo, podemos nos ver pessoalmente. Se você estiver nos ouvindo aí de qualquer lugar do Brasil, como a Débora já testemunhou, atendo online, inclusive ela mora na Itália, né, e tá aqui, acabou de nos dar um relato de como a terapia online funciona. Então eu fico à disposição. Meu Instagram é Giovanni Pomini. Lá na bio tem um link para todos os meus processos, vícios, emagrecimento, ansiedade, tudo que a hipnoterapia pode ajudar você. E eu fico à disposição. E se você gostou desse podcast, vai lá no Instagram e deixa sua DM. Vou deixar o Instagram aqui na descrição desse episódio, tudo bem? Débora, mais uma vez, muito obrigado, tá? E vai ser um prazer aí seguir com as sessões que ainda a gente tem. Eu que agradeço e espero ter contribuído bastante aí. Tchau a todos. Foi um prazer falar com você. Muito obrigado para você que ficou até o final de mais um episódio do podcast Depois da Terapia.